Bom dia, galera! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Esse mês de outubro de 2025 eu vou completar 3 anos de Austrália. E para comemorar, eu vim aqui gravar um vídeo para vocês explicando um pouco mais sobre uma das coisas que a gente mais faz na Austrália nesses primeiros anos quando a gente chega aqui, que é trabalhar. Então eu vim aqui contar para vocês um pouco da minha jornada de trabalho, tipo, de todos os trabalhos que eu já tive, coisas que eu já fiz, e também contar um pouco para vocês como eu consegui esses trabalhos, como foram as entrevistas para eu ser aprovada nesses trabalhos, onde eu encontrei, enfim, e como que foi trabalhar com essas coisas. E a título de curiosidade para vocês saberem também o que eu já fiz aqui nessa Austrália nesses 3 anos que eu tô aqui. Então, bora comigo! Bom, eu vou começar por ordem cronológica, porque eu acho que aí faz um pouco mais de sentido na cabeça de vocês. E antes de começar a falar dos meus trabalhos, eu queria trazer um pouco de contexto aqui para vocês também, porque eu acho que isso faz muita diferença na hora que vocês forem procurar um trabalho, para vocês não se iludirem e pensarem assim, ah, é porque foi assim que aconteceu para ela e por que que para mim não tá dando certo da mesma forma. Então, só para vocês entenderem que assim, cada imigrante tem uma jornada completamente diferente da outra. E é legal a gente saber como que foram as experiências das outras pessoas, mas não dá para tomar isso como base e falar assim, ah, não, beleza, então é assim que é, porque pode ser completamente diferente para vocês. Então eu queria trazer um pouco de como que foi a minha jornada, de qual que era a situação que eu me encontrava quando eu comecei a procurar trabalho e quais foram os trabalhos que eu escolhi fazer logo que eu cheguei na Austrália. Então vamos lá. Bom, muita enrolação e eu vou começar e vocês vão entender um pouco mais o que eu quero dizer. Bom, para começar então um pouco de contexto, o Will chegou na Austrália antes de mim. Ele chegou aqui em abril de 2022 e depois de 6 meses eu cheguei. Então eu cheguei só em outubro de 2022. Como ele já estava aqui há 6 meses, ele já estava trabalhando, ele já tinha 2 empregos, ele estudava e ele já tinha conseguido uma casa e ele já tinha mobiliado a casa. Então, quando eu cheguei, já estava tudo pronto. Então, a gente precisa dar esse contexto para entender que eu tive uma condição muito privilegiada de quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei em outubro de 2022, era um cenário pós-pandemia, a gente ainda tinha direito de trabalhar 40 horas semanais mesmo no visto do estudante, então tanto o Will, que era o estudante, o principal, né, do visto, e eu que estava no visto de partner do visto dele, nós dois tínhamos direito de trabalhar 40 horas cada um. Tendo tudo isso em vista, quando eu cheguei, eu comecei a focar o meu currículo e as vagas que eu estava aplicando para hospitality, porque na minha cabeça era o que eu iria conseguir um trabalho mais fácil e eu acho que era uma coisa que eu gostaria de fazer, tipo, uma coisa que eu pensei assim que eu seria feliz fazendo, que eu acho que seria legal de fazer, que era uma coisa que eu iria gostar. Então, essa era a minha mente quando eu comecei a procurar trabalho. Eu comecei a aplicar em várias vagas, então todas as vagas que alguém comentava no Facebook que tinha alguma vaga em algum lugar, eu entrava lá ou mandava no e-mail da pessoa que estava no Facebook ou entrava no site da empresa e mandava meu currículo por lá. E outra coisa que eu fiz muito foi aplicar para vagas no SIC. Então, eu usei muito, inclusive eu consegui 2 trabalhos, 2 dos meus primeiros trabalhos eu consegui foi aplicando por vagas no SIC. Eu não tive ninguém que me indicou para nenhum trabalho assim nesse começo, eu não conhecia muitas pessoas, eu conhecia só o Will, na verdade, então eu não tinha ninguém assim para me indicar em nenhum trabalho específico, então esses primeiros, nenhum foi por indicação. Mas é uma coisa que funciona bastante aqui na Austrália, então se você conhece alguma pessoa que sabe de algum lugar que tá com vaga ou que tá saindo de um trabalho e vai indicar alguém para ficar com esse trabalho, ou na mesma empresa tem vaga, isso conta muito aqui na Austrália. Então acho que é bem legal se você conhecer, quanto mais pessoas você conhecer, conforme você for conhecendo as pessoas, vai falando que você tá precisando, que você tá procurando trabalho, porque pode ser que alguma dessas pessoas consiga te indicar para alguma coisa. Mas, enfim, se você não conseguir que ninguém te indique, também não tem problema, porque ninguém me indicou e eu consegui trabalho. Não foi tão rápido, eu acho que eu fiquei 2 meses sem trabalhar.
Então, a minha primeira entrevista foi para uma vaga de Food and Beverage Runner, que era numa empresa que chama Australian Venue Center, e eles têm vários bares e pubs aqui espalhados por Perth. Eu acho que eles têm pela Austrália também, mas aí eu não conheço, mas aqui em Perth mesmo eles têm tipo uns 5 bares, que é desse mesmo grupo. E eu consegui essa entrevista, então eu vi que era uma vaga do SIC, então eu procurei no SIC, tipo, vagas em pubs, vi o que precisava, montei o meu currículo meio que baseado no que a vaga estava pedindo, mandei o currículo para eles e eles me chamaram, me mandaram um e-mail avisando que eles tinham visto o meu currículo, a minha aplicação pelo SIC, e que eles estavam querendo fazer uma entrevista. Então a gente marcou uma entrevista que foi online, eu não fui lá pessoalmente, então essa entrevista foi online. Eu acho que eles estavam contratando muita gente porque eles estavam abrindo um bar novo, então eles estavam fazendo muita entrevista. Eu acho que por isso que eles decidiram fazer online, porque normalmente as entrevistas vão ser pessoalmente mesmo. Então eu fiz essa entrevista pelo computador, eles marcaram pelo Zoom. Foi uma entrevista super tranquila. Eles não me perguntaram muita coisa, assim, tipo de profissional mesmo. Na verdade, eles perguntaram se eu tinha experiência com bar, eu falei que não tinha. Que eu nunca, enfim, que eu tinha acabado de chegar na Austrália, que eu nunca tinha trabalhado em bar. E eles perguntaram qual que era a vaga que eu queria aplicar, porque eles tinham várias vagas abertas, então eu expliquei que era a vaga de Food and Beverage Runner. Aí eles queriam saber mais coisas pessoais mesmo, tipo, o que eu fazia no meu país, da onde eu era, o que eu gostava de fazer fora do trabalho, tipo, se eu tinha algum hobby. Eles fizeram umas perguntas, assim, bem aleatórias. E foi isso, a entrevista durou tipo uns 15 minutos, e daí ela me falou assim, então tá bom, muito obrigada pelo seu tempo, tal, a gente vai entrar em contato, enfim, a gente ainda tá entrevistando várias pessoas, e a gente vai entrar em contato na semana que vem, caso você tenha sido aprovado. Eu falei, tá bom então. E daí ficou por isso, eles entraram em contato comigo só umas 2 semanas depois, então demorou um pouco mais do que ela tinha me falado na entrevista. Eu já tava achando que, tipo, eu nem tinha passado, então eu tava aplicando para outras coisas também. Nesse meio tempo, eu fui fazer uma entrevista também de uma outra vaga que eu apliquei pelo SIC, que foi para ser recepcionista de uma empresa de automóveis, que era da Mitsubishi. Mas eu achei assim que ia ser legal, porque era perto da minha casa, era para recepcionista. Como eu já falava inglês, eu pensei que seria uma boa, eu achei que talvez eu iria bem na entrevista, que eles iriam gostar de mim por causa disso. Então, eu falei assim, eu vou me inscrever. Eu me inscrevi achando que eu não ia ser chamada para entrevista, porque também eu não tinha experiência com recepcionista e eu não falei que eu tinha, mas uma pessoa me ligou e falou que gostaria de fazer a entrevista, e essa entrevista sim foi pessoalmente. Então eu fui até a loja, né, a loja de carros que é aqui perto da minha casa. Eles me perguntaram basicamente as mesmas coisas que foi nessa outra entrevista, da onde eu era, o que eu gostava de fazer, com o que eu já tinha trabalhado. Enfim, essas coisas. Assim como eu não tinha experiência como recepcionista, eles não tinham muito o que me perguntar, assim, tipo de, sei lá, se eu tinha feito alguma coisa já. Enfim, eu expliquei que eu não tinha experiência. Então, assim, foram mais perguntas pessoais mesmo. Também foi uma entrevista que foi super rápida. Foram 2 pessoas, tipo, os 2 gerentes da loja que me entrevistaram. E essa vaga era uma vaga de part-time, então era para eu trabalhar 20 horas na semana. Pela manhã e nos 5 dias, né? Era dividido aí 4 horas mais ou menos por dia. Não passaram assim, não perguntaram nada muito específico, e também não me passaram nenhuma informação assim na hora da entrevista. Eu também não fiquei perguntando, tipo, eu queria muito saber qual que era o salário e tal, mas eu lembro que na hora eu não perguntei, eu tava bem nervosa. Como eu tinha acabado de chegar aqui na Austrália, apesar de eu falar inglês, foi bem difícil esse começo assim pra mim. Eu não entendia muito o que as pessoas falavam, porque o sotaque australiano é bem carregado, então foi bem complicado assim no começo. Então eu não quis ficar perguntando muita coisa, porque sei lá, vai que eu não entendesse, vai que, sei lá, eu tava com muita vergonha também de falar inglês, então, sei lá, não perguntei muita coisa. E daí eles só falaram também que eles entrariam em contato mais pra frente. Aí eu falei, tudo certo, então bora, né? Tipo assim, bora continuar fazendo outras entrevistas, porque até agora eu não tinha recebido retorno nenhum.
Nesse meio tempo, também eu ainda estava esperando essas duas respostas, eu fui fazer entrevista em um café, que é num shoppingzinho que tem aqui perto da minha casa. Esse eu vi lá, que quando eu fui no mercado, eu vi que tinha uma placa avisando que era um café novo que estava abrindo e que quem quisesse se inscrever, enfim, para alguma vaga, porque todas as vagas estavam abertas porque estava abrindo, né? Era um café novo. Então, que era para ligar para um número lá, aleatório, que tinha lá. Então, eu liguei para esse número, a pessoa me passou um e-mail, eu mandei o meu currículo, e daí eles marcaram uma entrevista presencial também para aquela mesma semana. Essa entrevista eu não passei, inclusive fui bem mal. Eu não sei, assim, tipo, foi bem esquisito, porque quando eu cheguei, como o café ainda não estava aberto, foi no lugar, tipo, foi no café que ainda estava em reforma a entrevista. Então eu cheguei lá e aí tinha 2 indianos, tipo, com uma cara meio estranha, sentados do lado de fora. Assim, com a porta do lugar tava fechado, eu não sabia quem eram aquelas pessoas, então, tipo, eu não sabia se eles queriam me entrevistar ou não. Então eu cheguei e fiquei, assim, tipo, meio lá na frente, assim, meio que esperando e não falei com as pessoas, porque, enfim, eu não sabia quem elas eram, né? Elas podiam só ser pessoas aleatórias que estavam ali no shoppingzinho. E daí eu acho que um dos caras percebeu que eu tava meio que procurando alguém, e ele me chamou e falou assim, você veio pra fazer entrevista? Eu falei, sim, vim. Aí ele, tá bom, vamos entrar aqui então. Aí a gente entrou no café, que tava totalmente em reforma, tipo, tudo meio escuro, sei lá, e eles foram abrindo, tiraram um papel, assim, que tinha num vidro, abriram a porta pra entrar uma claridade, aí ligaram a luz, tipo, mas não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha onde a gente sentar pra eles fazerem entrevista, então a gente só ficou lá em pé, ele tinha um papel, que era o meu currículo que ele imprimiu, e ele tava com uma caneta, e era isso, ele não tinha onde escrever, ele não tinha onde apoiar pra escrever, a gente não sentou, tipo, a gente ficou em pé, no meio de um salão vazio, com várias mesas e caixas e coisas empoeiradas, porque estava no meio de uma reforma. E daí ele só perguntou assim, você tem experiência em café? Eu falei, não. Aí ele falou assim, você tá se inscrevendo pra que vaga? Eu falei, então, como não tinha uma lista das vagas que estavam disponíveis, na verdade eu tô disponível para o que vocês precisarem. Então, se vocês precisarem de algum runner ou de alguma ajudante de cozinha, tal. Então, eu falei que eu poderia fazer qualquer coisa que eles tiverem necessidade, né? Tipo, o que eles precisassem, eu estaria disponível para fazer. E daí meio que foi isso, tipo, foi uma entrevista de 5 minutos, eles perguntaram só da onde que eu era, porque eles repararam no meu sotaque, aí perguntaram da onde eu era, eu falei que eu era do Brasil, tal, eles perguntaram quanto tempo que eu tava na Austrália, eu devia estar aqui, tipo, umas 2 semanas, 3 semanas no máximo, e daí eles falaram assim, então tá bom, obrigada. E daí, tipo, foi isso. Aí eles não falaram que iam entrar em contato, não falaram nada e realmente não entraram, então, tipo assim, talvez eles estivessem procurando pessoas com mais experiência, porque era um café novo, talvez não teria nenhuma coisa de treinamento, enfim, sei lá, não sei. Só sei que eu não fui bem, não gostaram de mim e não me contrataram. Logo em seguida disso, eu recebi a ligação daquela primeira empresa de hospitality, que era de um bar, né, falando que eu tinha sido aprovada na entrevista e que eles iriam me mandar, enfim, um e-mail com todas as informações e tal, então eu fiquei super feliz porque esse foi o meu primeiro trabalho. Então eu trabalhei como Food and Beverage Runner no Claremont Hotel. Não sei se vocês conhecem, é um bar, um pub super legal também, a comida lá era muito gostosa, então recomendo irem, tá? Se vocês não conhecem, enfim, fica aí a dica para vocês conhecerem. Só que tinha um problema, isso que a gente estava conversando era novembro, só que o bar só iria abrir no meio de janeiro. Então, o que acontece? Eu tinha que fazer, ia ter uns 2 dias de treinamento que eu ia precisar participar, que era, sei lá, na segunda semana de janeiro, que era porque, como o bar era novo, então era para apresentar o menu, as bebidas, os vinhos, etc. Tudo que tinha no bar, apresentar para todos os funcionários, apresentar o cardápio, etc. E também fazer um treinamento geral de tipo, como tratar os clientes, blá blá blá. Então ia ter tudo isso e depois eu ia começar a trabalhar. Só que isso era só em janeiro. Aí, quando já tava tudo certo, eu falei, não, beleza, quero, tá tudo bem, bora, vamos. Eu tava super feliz que eu tinha meu primeiro trabalho. Eu comentei com eles que eu estava sem nenhum emprego. Então, se eles tivessem algum outro bar da mesma
da mesma equipe, né, da mesma, como é que fala? Do mesmo grupo deles que tivesse precisando de ajuda, enfim, de alguma coisa, que eu estaria disponível. E daí foi aí que eles adiantaram, então, o meu contrato e falaram assim, ah, não, tudo bem, se você quer fazer, tipo, casualmente em algum... trabalhar casualmente em algum outro bar, a gente vai te passar, porque tem o The Avery que tá precisando de ajuda agora nesse final de ano. Então, eu fui trabalhar no The Avery, lá no centro. Também, se vocês não conhecem, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês. Vão lá conhecer, porque é um bar super legal. Então, eu trabalhei lá primeiro. Foi o primeiro lugar que eu pisei trabalhando na Austrália, foi lá no The Avery. Logo depois que eu comecei a trabalhar lá no The Avery, isso era final de novembro, eu acho. Eu acho que era começo de dezembro que eu comecei a trabalhar lá no The Avery. Aí eu fui chamada também nesse trabalho de secretária. Então, o meu segundo trabalho na Austrália foi como secretária na Mitsubishi. Aí eu comecei a fazer esses dois trabalhos ao mesmo tempo. Como no The Avery era bem mais casual e era mais de final de semana, assim, quinta, sexta, sábado e domingo. Sábado e domingo com certeza, mas assim, às vezes tinha quinta, sexta e tal. Então eu conversei com eles também para eu começar sempre no The Avery depois da 1 da tarde, porque daí eu comecei a trabalhar como secretária, né, nessa concessionária, e eu trabalhava de segunda a sexta, das 8 a meio-dia, era alguma coisa assim. Então, era um trabalho que era part-time, mas ele era fixo, então eu já tinha, né, eu tinha que ir lá todos os dias, eu não ficava dependendo de receber shift, o que era bom, porque daí eu tinha alguma coisa um pouco mais garantida. Então, eu comecei a trabalhar lá em dezembro, e eu trabalhei lá por um mês e uma semana, mais ou menos. Esse meu trabalho como secretária eu acho que foi o que eu mais... Não era como secretária, desculpa. Esse meu trabalho como recepcionista foi o que eu menos gostei aqui da Austrália de trabalhar. Ele era bem ruim, porque como era de concessionária, as pessoas que ligavam pra lá era sempre para reclamar de alguma coisa. Então, ou era para marcar serviço, para fazer o serviço do carro, né, revisão, que daí essa parte era ok, só que daí era minha função também, né, encontrar um horário tal, e fazer o booking no sistema. Então eu fazia tudo isso, essa parte era ok, era legal de fazer, eu gostava, o sistema que eles usavam era fácil, então eu aprendi super rápido, foi bom. Mas a maioria das pessoas que ligava era para reclamar de alguma coisa. Então, se era alguém que tinha acabado de comprar um carro e eles estavam com uma dúvida, precisavam falar com o vendedor, os vendedores eram super desleixados, assim, e eles, tipo assim, não atendiam ligação direito. Era um caos, porque daí, como eles não atendiam, tipo, eu passava a ligação pra pessoa e a pessoa não atendia, lá, sabe, o vendedor não atendia. E daí eles ligavam de novo e me xingavam, falando que, tipo assim, eles não estavam conseguindo falar com a pessoa, mas, tipo assim, eu fiz o meu trabalho, que era passar a ligação. Mas enfim, ou então eles estavam com algum problema com o serviço, ou eles achavam caro, ou eles estavam, sei lá, precisavam falar com alguma pessoa do serviço e o serviço estava muito corrido, eles também não atendiam o telefone. Então assim, tudo que dava de problema, as pessoas que estavam ligando brigavam comigo. E era horrível, tipo assim, porque eu passava o dia inteiro sendo xingada, era muito ruim. E fora que a gente usava tipo um foninho assim com microfoninho, sabe? Ai, bem recepcionista, assim, achava chique essa parte, mas enfim, ele não era muito bom esse foninho, então às vezes era difícil de entender as pessoas. E outra, eu tinha acabado de chegar na Austrália, tinha um mês que eu tava aqui, eu não conseguia entender várias coisas ainda. Então, por exemplo, o pessoal falava o número, começava a soletrar o sobrenome, ou falava de marca de carro. Gente, eu não entendo nada de carro, eu não sei quais são os nomes de carro, nem os nomes do carro do Brasil, que eu morei lá 35 anos. Imagina os nomes dos carros aqui na Austrália, porque já era outro nome. Eu não entendo de carro, gente, então assim, não tinha nada a ver esse trabalho, sabe? Foi bem ruim, eu não gostei. Mas enfim, tinha que trabalhar. Então eu fiquei lá trabalhando até que eu encontrasse meu próximo trabalho. Então, esses foram meus dois primeiros empregos. Agora vamos pro terceiro. E aí, depois que mudou, né, chegou janeiro, eu comecei a trabalhar lá no Claremont Hotel, e daí eu parei de ir no The Avery, porque o meu trabalho, né, onde eu tinha sido contratada era no Claremont. Então, eu comecei a ir trabalhar lá. Lá eu já tinha bem mais shift do que no The Avery, porque eles realmente tinham me contratado, então eles precisavam, né, tipo, eles estavam contando com a minha presença lá para trabalhar. Então...
Aí eu já tinha mais shifts e era normalmente na parte da noite. Então, assim, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, com certeza eu tava trabalhando lá. No domingo, geralmente, era mais durante o dia. Depois desse 1 mês e pouquinho que eu tava nesse trabalho de recepcionista, eu vi uma vaga no Facebook de uma empresa de limpeza, né, de cleaner aqui da Austrália, que é de uma australiana, mas a gerente que trabalhava lá e quase todas as meninas que trabalhavam lá eram brasileiras. Então foi a gerente que postou falando que ela estava procurando uma segunda gerente para trabalhar lá nessa empresa de cleaner, colocou lá as coisas que eles gostariam que essa pessoa tivesse, e eu resolvi me inscrever. Eu fiquei super animada com a vaga, porque a hora que eu vi eu falei assim, nossa, eu acho que isso é uma coisa que eu vou adorar fazer. Então eu me inscrevi para a vaga e daí eu fui chamada para fazer entrevista. Foi uma entrevista presencial também. Eu fui até o escritório, né, da dona da empresa, que é australiana. Então a entrevista foi em inglês. E daí essa entrevista, assim, foi uma entrevista um pouco mais complexa. Assim, ela me perguntou várias coisas. Ela queria saber como que eu lidava com várias situações, também como era uma vaga para ser manager, né? Então eu iria gerenciar ali um grupo de meninas e ajudar, né, nesse gerenciamento das meninas e tal. Tinha mais que lidar com pessoas, etc., com clientes. Então eu acho que como era um trabalho um pouco mais complexo, a entrevista também foi um pouco mais complexa. Aí nessa entrevista, elas me perguntaram várias coisas, por exemplo, o que eu já tinha feito no Brasil. Aí eu contei qual que era a minha experiência, que eu sou farmacêutica e tal, e daí tipo as coisas que eu já tinha trabalhado lá. Eu já tinha sido supervisora no Brasil de uma equipe, não era uma equipe super grande, mas eu já tinha sido supervisora, e daí eu acho que isso, elas gostaram de saber também que eu já tinha tido essa experiência de ter que lidar com pessoas. E daí ela, enfim, foi uma entrevista um pouco mais longa, eu acho que durou quase 1 hora a entrevista, e foi super legal porque elas me explicaram bastante de como que funciona a empresa. Elas quiseram saber mais de mim, assim, tipo, o que você faria numa situação que acontece tal coisa, o que você faria, como que você lida quando tem alguém que tá muito irritado ou que tem um cliente que tá reclamando. Então, assim, elas fizeram vários exemplos, assim, de coisas que poderiam acontecer no meu dia a dia trabalhando e perguntaram como que eu iria, resolver aquela situação, enfim, como que eu iria lidar com aquilo. Então foi uma entrevista um pouco mais complexa. Eu saí super feliz da entrevista, eu não tinha certeza se eu ia passar ou não, mas foi uma entrevista que foi boa, sabe? Aquela entrevista, tipo assim, eu gostei delas, eu gostei tanto da gerente, que eu já tinha conversado com ela pelo Facebook, que foi onde eu conheci, né, a empresa e ela e tal, então eu já tinha conversado um pouco com ela, eu já tinha gostado dela. Aí eu conheci a dona da empresa e ela é muito gente boa, foi muito legal a entrevista, eu me senti muito à vontade e, sei lá, eu assim, me senti acolhida, assim, sabe? Foi muito boa a entrevista, eu gostei, então eu saí super animada da entrevista. Aí mais ou menos 1 semana depois, não, nem isso, eu acho que foi na mesma semana, elas me avisaram que eu tinha passado. Então esse foi o meu terceiro emprego na Austrália, que foi como gerente de qualidade de uma empresa de cleaner. Então, pra quem não sei se, pra quem já me segue no Instagram há mais tempo, sabe que eu trabalhava na Manhattan Maids, que é uma empresa bem conhecida aqui em Perth, de cleaner, e muitas meninas brasileiras que me seguem aí, que estão assistindo isso, passaram por entrevista comigo. Então o meu trabalho nessa empresa era contratar pessoas novas para trabalhar como cleaner na empresa. Então eu fazia toda a parte de entrevista, trial, treinamento. Depois a gente fazia uma coisa que a gente chamava de induction, que era eu explicar como que a empresa funcionava, o que as meninas precisavam saber, como que elas iam receber clientes. A gente tinha um sistema na empresa que elas precisavam aprender a usar e tal. Então eu explicava tudo isso, essa era a minha função, e também era minha função visitar os clientes que já eram nossos clientes, né, onde as meninas estavam trabalhando, para ver se estava tudo certo lá, como que estava a limpeza, se eles tinham alguma reclamação. E também era minha função fazer a cotação com novos clientes. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu saí do meu emprego de recepcionista, porque primeiro que eu não gostava, e segundo que esse meu segundo trabalho, ele era full time, então eu fazia
quase 40 horas semanais, não chegava a dar 40, eu acho que eram 38 horas semanais que eu fazia. E eu continuei apenas com o meu trabalho do bar, então eu ia trabalhar nesse pub, nesse bar à noite. Nessa época que eu comecei a diminuir e que depois eu saí completamente do bar, eu comecei a me inscrever também para trabalhar em eventos. Então foi aí que eu conheci também essa empresa de eventos que eu sempre recomendo para vocês lá no Instagram, que chama Event Logistics Australia. Então eles fazem eventos que normalmente são de final de semana ou feriado, e você se inscreve por evento, então não é um trabalho que você vai ser contratado, enfim, não, você é contratado por evento, mas ele não é nada que você pode super contar com esse dinheiro, então ele é mais para um extra mesmo, tá? Então nesse meio tempo que eu saí do bar, eu comecei a fazer evento. Eu tinha evento praticamente todas as semanas, todos os finais de semana para fazer. Então, pelo menos no sábado, eu trabalhava como um extra nesse evento e trabalhava de segunda a sexta na empresa de limpeza. Depois que eu saí do bar, eu comecei a fazer evento. Aí depois que o evento diminuiu a quantidade de eventos porque entrou o inverno, eu comecei a trabalhar como host num bar e restaurante que tinha lá na City, que se chamava Arara. Era um bar brasileiro. A gerente do bar que me contratou, ela é brasileira e ela trabalhava comigo lá no Claremont, lá no pub que eu trabalhava. Então, ela comentou que enfim, que tinha essa vaga, perguntou se eu tinha interesse, eu falei que sim. Então eu não fiz entrevista nem nada, ela só me contratou porque ela já me conhecia, então eu acho que esse foi o meu primeiro emprego por indicação aqui na Austrália. Então eu trabalhava lá sexta e sábado à noite. O meu trabalho era recepcionar as pessoas que chegavam no restaurante. Então eu tinha um iPad onde eu tinha todas as mesas que estavam com reserva. Então chegava a pessoa, me falava o nome da reserva, eu levava ela na mesa. Ou chegava uma pessoa que não tinha reserva, eu tinha que ver qual que era a mesa que estava disponível. Eu adorava esse trabalho, era bem legal, era bem divertido, principalmente nessa época que ele foi o Arara, porque tocava música brasileira, tinha comida brasileira, a coxinha de lá era muito boa, então assim, era bem legal, tinha bastante brasileiro que trabalhava lá, era super divertido, eu gostava bastante de trabalhar lá. Eu fiz uma entrevista para o trabalho que eu estou hoje, que é na minha área, então é numa indústria farmacêutica aqui de Perth. E essa vaga surgiu, então era uma vaga de analista de estabilidade, não pedi experiência nem nada assim, essa vaga eu encontrei no LinkedIn. Eu já seguia as empresas, tem 2 indústrias farmacêuticas aqui na cidade, então assim, não tinham muitas opções, então eu seguia essas 2 empresas no LinkedIn e eu sempre ficava de olho e também tinha um alerta para me avisar quando abrisse qualquer vaga nessas 2 empresas. Então normalmente abria umas vagas muito aleatórias, tipo, sei lá, de contador ou de engenheiro, e daí tipo coisas que obviamente que eu não ia conseguir trabalhar. Mas aí de repente abriu essa vaga de analista de estabilidade, eu falei, meu Deus, sim, perfeito, porque era já o que eu trabalhava no Brasil. Então eu me inscrevi para essa vaga, eu fui chamada para entrevista e foi bem nesse tempo que eu tava na entrevista para essa vaga que eu resolvi sair também do restaurante, então parei de ser host lá no restaurante, porque se eu passasse nessa vaga também, eu ia ter um emprego um pouco mais, que ia me consumir um pouco mais, assim, de tempo tal, e o horário também provavelmente não daria certo, então aí eu resolvi sair do restaurante, e eu fiquei só com o emprego de gerente na empresa de cleaner. Aí quando eu fui fazer essa entrevista tal, foi bem no finalzinho de ano, foi em dezembro que eu vi essa vaga e foi em dezembro que eu fiz a entrevista. E daí, enfim, a entrevista não me perguntou tanto sobre as minhas experiências passadas, mesmo sendo da minha área, alguma coisa tipo que eu já tinha feito, que eu teria experiência para poder contar, eles não perguntaram tanto. Eu acho que as pessoas, quando é um trabalho mais específico assim, eles prestam muita atenção no que está no seu currículo. E toda a minha experiência estava no meu currículo, lá tinha tudo. E assim, eles não tiveram dúvida, sei lá, se eles tivessem alguma dúvida, tipo, o que você fez aqui, quais eram as suas atividades, tal, eu acho que eles teriam me perguntado, mas no meu currículo já estava descrito assim, todos os cargos que eu tive em todas as empresas que eu trabalhei e quais eram as minhas funções dentro de cada um daquele cargo. Então, assim, tudo que eu tinha
tinha de experiência estava escrito no meu currículo. Então eles não ficaram me perguntando sobre experiências passadas, não foi uma coisa que a gente conversou nessa entrevista. Então eles me perguntaram muito da onde que eu vinha, o que eu gostava de fazer. Eles perguntaram um pouco da minha experiência, da minha formação. Eles também ficaram com dúvidas com relação a eu tinha me formado no Brasil, então se o meu diploma era válido aqui ou não, tal. Eles me perguntaram. Eu falei que sim, que eu tinha feito a validação do diploma, mas eles nunca me pediram para ver. Então, assim, eles só confiaram na minha palavra que eu realmente tinha feito a validação de diploma. Eu acho que foi mais a título de curiosidade, porque eles não pediram para me mandar, para eu mandar para eles, então eu não mandei nem diploma, nem a validação e nem nada. Tipo assim, eles só confiaram que eu era farmacêutica e que eu sabia o que eu estava fazendo. Então foi basicamente isso, assim, essa entrevista foi mais com relação à minha vida e, tipo assim, o que eu gostava de fazer e tal. Foi uma entrevista que durou mais ou menos uma meia hora, mas foi mais um bate-papo mesmo, assim, não era uma coisa muito me perguntando coisas específicas sobre o trabalho, sabe? Então foi isso, essa foi a primeira entrevista. Depois dessa primeira entrevista, eles me convidaram para uma segunda entrevista com o gerente da área, e daí nessa segunda entrevista, tinha o gerente da área e um cara da RH também. Então, nessa segunda, eles me explicaram um pouco mais do que era esperado para a pessoa da vaga. E daí, eles perguntaram assim, o que eu achava disso, como que eu me sentia trabalhando assim. A minha última experiência do Brasil tinha sido como supervisora. E daí, uma das perguntas que eles mais me fizeram assim, mas aqui você vai voltar a ser analista, tipo assim, você não vai se sentir mal, você, tipo assim, você vai estar dando um passo para trás na sua carreira. Eu falei, não sinto como um passo para trás, porque eu me mudei de país, eu tô aqui trabalhando numa coisa, tipo, numa empresa diferente, com produtos diferentes, e num país diferente. Aqui são outras leis, tipo, a legislação é bem parecida, mas tem algumas coisas que são diferentes. E eu falei, eu não acho que eu tô dando um passo para trás, eu me mudei de país e eu tô disposta a começar do zero se for o caso. Então, na hora, assim, que eles me perguntaram isso, eu fiquei meio me sentindo estranha, assim, achando que eu não iria ser aprovada nessa vaga, porque eles bateram muito nesse pé, assim, tipo, de falar assim, nossa, mas você era supervisora, que agora você não vai mais ser, tipo, como que você vai lidar? Você sabe, você tem problemas com lidar com chefe, assim, tipo assim, você vai ter problema em ter um chefe? Aí eu falei, tipo assim, na hora eu achei muito estranha essa pergunta, e eu lembro que eu respondi assim, mas mesmo quando eu era supervisora, eu tinha um chefe, eu ainda tinha que responder pra alguém, então não tenho problema em ter um chefe, tipo assim, eu nunca nem fui autônoma, então sei lá, sabe, eu sempre tive chefe, não é um problema. Então esse foi o meu 6º trabalho aqui na Austrália, como analista de estabilidade, nessa empresa que eu tô até hoje. Eu já tô fazendo 2 anos de empresa agora. Já fiz, na verdade. Não, vou fazer. Vou fazer 2 anos de empresa agora em janeiro. Então, comecei a trabalhar lá 2 anos atrás. E acho que é isso. Aí esse foi o meu último trabalho. Então, atualmente, eu não tenho nenhum segundo trabalho fixo. Então, eu tô trabalhando só nesse trabalho, que é full time. Eu trabalho lá 40 horas semanais. Em alguns momentos eu faço evento, então quando é algum evento que tá pagando um valor legal, assim, que são mais horas, um final de semana que eu não tô fazendo nada, então eu vou esporadicamente em eventos ainda, não é uma coisa mais que eu faço, não me inscrevo para todos, não faço com tanta frequência, mas eu vou às vezes porque é um tipo de trabalho que eu gosto de fazer também, é divertido para ir lá às vezes, só que é um trabalho bem cansativo. Então agora eu tô muito mais numa fase de trabalhar durante a semana e descansar no final de semana. Então uma vida mais normal, assim, tipo, mais parecida com o que eu tinha no Brasil antes de me mudar para cá. Então foi isso, esses foram todos os trabalhos que eu já tive aqui. Eu espero que eu não tenha esquecido de nenhum, eu acho que não. Mas foi isso, então, tipo, esses foram os trabalhos que eu tive, foi assim que eu consegui eles, então, basicamente, Seek e LinkedIn
foram os dois principais meios de encontrar esses trabalhos. Cada um teve uma particularidade com relação à entrevista, tal, mas nunca a entrevista foi uma coisa tão complicada ou super tensa, sei lá, porque eu acho que as entrevistas que eu fazia no Brasil eram bem mais carregadas, assim, mais pesadas, eu ficava nervosa, eu saía da entrevista cansada, sabe? Durava mais tempo, não sei. Então aqui eu acho que esse processo de entrevista ele é bem mais tranquilo do que o que a gente tem no Brasil. E acho que é isso, gente, que eu tinha para contar para vocês. Agora eu quero saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram saber mais sobre essa vida de trabalho na Austrália, ou sei lá, se vocês querem me perguntar alguma coisa com relação a isso, é um assunto que eu gosto de falar, então eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários se vocês tiverem alguma pergunta, tal, e daí se tiverem várias perguntas, eu volto e gravo um segundo vídeo respondendo as perguntas de vocês, mas eu também vou responder aqui nos comentários. Então, se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, ou se você quer saber alguma coisa, me deixa aqui e a gente continua conversando. Então é isso, muito obrigada por terem assistido até o final. Eu falei bastante, mas espero que tenha sido legal para vocês que estavam com curiosidade nessa questão de trabalho, e vejo vocês no próximo vídeo. Beijos!